Fala, amantes das lutas, trazendo mais um vídeo aqui para vocês e hoje eu vou passar algumas dicas para vocês lutarem com canhoto. Por que é tão difícil lutar contra o atleta canhoto? É porque ele é mais rápido, melhor lutador, mais forte? Não. É porque a gente não está tão acostumado a treinar com o atleta canhoto, não tem tantos atletas canhoto assim. A maioria é destro, a maioria é atleta que joga com a mão direita e o esquerdino, o atleta que joga com a mão esquerda, ele é mais raro. Então, por ser mais raro, você não treina tanto com eles. E você não tem o hábito de estar sempre fazendo a movimentação voltada para o atleta esquerdino. Então, quando você pega você acha difícil por não estar acostumado com isso. Mas não existe nenhum segredo e nenhuma dificuldade para jogar com um atleta esquerdino, um atleta canhoto. O jogo é o mesmo, só que ao contrário. É lógico, existem uns poréns aí que vocês não podem usar contra atletas canhotos, que vocês podem usar contra destros, e aí a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes da gente entrar aqui nas dicas, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa aqui o seu like, ativa o sininho de notificações e aproveita e faz um comentário para agregar alguma coisa aqui e também para crescer mais o nosso canal. Por curiosidade, eu também sou canhoto, só que eu jogo como destro, porque o meu pai, na época que eu comecei a treinar, que era no Karate Kyokushin, achava que a minha perna na frente, sendo a mais forte, a mais rápida, ela ia trazer um efeito surpresa para os atletas, para os adversários, porque no Kyokushin a gente luta muito próximo, então a perna mais rápida e mais forte estando na frente ia trazer uma certa surpresa. E eu nunca consegui modificar e mudar o meu estilo de luta quando eu fui para o kickboxing. Eu já tinha uma base formada como destro, mesmo sendo canhoto, e continuei lutando como destro e sigo lutando até hoje assim. A primeira coisa que a gente precisa saber contra um atleta canhoto é sobre a nossa movimentação. A nossa movimentação não pode ser a mesma que a gente faz contra um atleta destro. E a gente já vai entender o porquê. Se eu estou de frente aqui para o meu adversário e ele for canhoto, o pé dele vai espelhar com o meu. Então é como se eu estivesse na frente de um espelho e ele vai estar espelhado comigo. E quando eu luto com um atleta destro, a perna da frente dele está do outro lado, ao lado contrário da minha, apesar da gente lutar da mesma forma. E aí, quando eu estou acostumado a me movimentar contra o atleta destro, eu me movimento para cá. E para cá eu estou correndo contra um atleta destro, eu estou correndo sempre para o lado da mão fraca dele. Fraca, entre aspas, porque é a mão que vai ter menos giro de cintura, vai ter menos giro de quadril, é a mão mais fraca habitualmente. Quando você está lutando contra um canhoto, o canhoto ele está com a perna menos usual no trabalho de força, do mesmo lado do seu braço mais fraco. Se você correr para esse lado aqui, você está correndo para o braço forte do seu adversário. Então vamos colocar de exemplo aqui que eu sou o atleta canhoto. Eu estava aqui na frente aqui contra um atleta canhoto. O atleta canhoto, o braço forte dele fica desse lado, é o braço esquerdo. Se eu me movimentar como eu me movimento contra um atleta destro, eu vou correr para o lado da mão forte e da perna forte do meu adversário. Então a primeira coisa que você vai precisar mudar é a sua movimentação. Toda vez que você jogar com canhoto, você vai precisar correr sempre para o seu lado esquerdo. Então, se você está lutando contra um canhoto, a sua movimentação, ao invés de ser para o lado direito, vai ser para o lado esquerdo. Assim você foge do lado forte do canhoto. Esse é o primeiro ponto que você precisa pegar, é trocar a sua movimentação. Contra destro, você corre para o lado direito. Contra o canhoto, você corre para o seu lado esquerdo, sempre para o seu lado esquerdo. Eu quero colocar um exemplo visual aqui para vocês, então espera aí rapidinho. Bom, isso aqui foi o melhor que eu consegui fazer, vocês vão ter que se contentar com isso. Então a gente tem que entender que a mão forte do nosso adversário é a mão do mesmo lado da mão forte nossa. A gente não pode nunca correr para esse lado, essa é a mão forte dele. Eu tenho sempre que me movimentar para cá. Então, entendendo isso daí, a gente já consegue ter um sucesso na luta aí de mais ou menos uns 30%. Falei isso baseado em nada, mas ok. A gente consegue ter algum certo sucesso aí já entendendo a movimentação. Muitos atletas não entendem essa questão da movimentação. E é muito importante você se movimentar para o lado correto. Se eu caminhar para cá, eu vou ser pego pelo lado forte do meu adversário. A segunda coisa que tem aqui que acontece contra o atleta canhoto, isso não vai acontecer com o destro, é
a posição do seu pé. Quando você está lutando contra o atleta canhoto, pensando que esse aqui é o canhoto, o pé da frente dele é o pé direito, que vai espelhar com o seu pé esquerdo. Você sendo destro do outro lado, seu pé está esquerdo, aqui vai estar espelhado com o pé do canhoto. Então, vocês vão estar com o pé junto aqui, do mesmo lado, um pé e um pé. O pé que estiver do lado de fora, então, se o pé do meu adversário estiver do lado de fora, ele está mandando na posição da luta, ele está comandando a luta. Isso é uma coisa que um treinador meu de boxe falava, que eu nunca podia deixar o pé do meu adversário canhoto do lado de fora, porque senão ele mandava no combate. E é verdade, sendo canhoto e destro, porque isso não funciona com atletas de mesma posição, por exemplo, dois destros, não tem nada a ver isso, mas um canhoto e um destro, o atleta que está com o pé do lado de fora comanda a luta. E por que ele comanda a luta? Porque ele consegue me fazer caminhar sempre para o lado forte dele. Por exemplo, ele sendo canhoto, se ele estiver do lado de fora e eu com o pé para o lado de dentro, ele sempre vai estar me cutucando para caminhar para esse lado e eu vou estar sempre levando porrada dele, joelhada, eu vou estar dentro do círculo de ataque dele. Aqui é o local onde ele consegue bater em mim. Então, se eu estou dentro desse local, ele está sempre me golpeando. O seu pé tem que estar do lado de fora do adversário, sendo um atleta que joga na posição contrária da sua. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Como eu estou sozinho, não tenho como dar muitos exemplos. Então, o pé do meu adversário está aqui, tá vendo? Esse é o pé do meu adversário. O meu pé tem que ficar onde? Se o meu pé ficar aqui, ó, se meu pé ficar aqui, eu não consigo ter grande efetividade contra ele, porque eu estou do lado forte dele. E ele me bloqueia para ir para lá. Tá vendo? A perna dele vai me bloquear. Então, um atleta canhoto, ele entende e sabe usar muito bem isso. Vocês não podem cair nessa cilada do pé. O atleta canhoto vai colocar o pé por fora para tentar ter superioridade contra você. O que você precisa fazer é sair desse raio de ataque e sempre jogar o seu pé, quando você for entrar, para fora. O seu pé tem que estar sempre aqui. Aqui ele tem menos efetividade com os golpes dele em cima de você e você vai ter a superioridade no combate. Então, você precisa caminhar sempre para aquele lado e tá sempre com o pé do lado de fora do pé do seu adversário, para você conseguir acertar ele e ter efetividade. Então, quem está com o pé do lado de fora comanda no combate. Se você tiver com o pé do lado de fora, você está mandando na luta. Você está aqui, ó. Eu estou comandando a luta, eu estou mandando no combate. Eu mando meu joelho, entra com efetividade. Eu mando meu chute, ele não tem para onde correr. Eu mando minha mão, sempre vai entrar certeiro. Ele está aqui, ó, dentro do meu círculo de ataque. Se você tiver com o pé do lado de dentro do pé dele, você vai ter um grande problema nas mãos. E a terceira dica tem a ver com a troca de golpes e com a relação que você vai fazer na movimentação de cabeça nessa troca de golpes. O atleta canhoto, a gente já entendeu que o lado forte dele é esse daqui. Eu tenho que tomar muito cuidado em mandar a minha mão da frente, porque é uma mão que a gente está habituado a mandar muitas vezes, só que se eu sempre mandar essa mão, eu facilito a vida para o meu atleta canhoto, porque eu estou jogando a minha cabeça, a minha movimentação em direção ao lado forte dele. A gente, quando vai jogar o golpe, a gente tende a movimentar a cabeça para sair do ângulo do adversário, só que eu estou caminhando para o lado forte dele e aí eu posso dificultar a vida para mim. Então é aconselhado que você mande a mão de trás. A mão de trás mais de uma vez. 1, 2 e a cabeça caminhando para cá, enquanto você manda a mão lá no seu adversário. Porque se você mandar essa mão aqui, o jab, a mão do jab vai acabar dificultando a sua vida, porque você joga a cabeça em direção ao seu adversário. Então é melhor que você mande a mão do direto. Eu vou passar agora uma sequência que eu gosto de fazer contra canhotos, que eu acho que vai servir para vocês aí nos seus treinos, no sparring ou nos combates. E lógico, sempre usando os materiais de qualidade da Martial Arts Fortes. Essa luva é um modelo da Venom, uma luva muito macia, muito boa de se treinar. Se você tiver interesse, tem o link deles aí, entra lá e faz a sua compra, porque eu recomendo, é um material de qualidade. Então bora lá para a sequência. É uma sequência muito simples. A perna tem que estar do lado de fora sempre, então eu preciso sempre colocar o meu pé no comando, eu tenho que estar sempre com esse pé comandando, e essa briga vai ser intensa durante o combate todo, porque o seu adversário canhoto,
o canhoto geralmente já tem essa noção do pé, o que o destro não tem, porque o destro não luta com a questão da posição contra outro destro. Mas o canhoto, geralmente, que luta com mais atletas destros, ele tem que lutar sempre com o pé do lado de fora, ele entende isso, então você, já entendendo isso, essa briga vai ser constante durante o combate todo. Você precisa sempre brigar pela posição do pé. Tendo o pé do lado de fora, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente precisa fazer o quê contra o canhoto? E isso, na verdade, vale contra qualquer atleta. É fazer ele caminhar para o seu lado forte. Então, o que a gente vai fazer? A gente já está na posição aqui da curta distância, a gente já chegou. Já cheguei aqui contra o atleta canhoto na curta distância. A gente vai começar colocando o nosso jab, porque é o golpe que inicia a sequência, para a gente entender a nossa distância. E depois do jab, a gente vai fazer um outro golpe, que é um golpe para medir distância e de movimentação. O jab e esse outro golpe, que é o gancho, o cruzado, aqui em Portugal a gente chama de gancho, esse cruzado é com o dedão apontado para você e é um cruzado mais aberto. Diferente do cruzado de potência, que é com o dedão apontado para cima, jogado mais na curta distância, esse golpe aqui, ele é mais aberto, tá vendo? Ele tem um ângulo mais aberto, um ângulo maior, diferente daquele outro que é aqui na curta distância. E esse golpe não tem uma finalidade igual à do primeiro golpe, que é esse aqui de potência. A finalidade dele é de direcionar o seu adversário para o seu lado, para o lado que você quer. Então, esse golpe aqui, ele direciona o seu adversário para o seu lado forte. E é uma coisa que eu faço muito. Eu toco o meu primeiro jab, o segundo golpe é o gancho. O gancho para fazer o seu adversário caminhar para cá. Caminhar para onde? Para sua perna forte ou para sua mão forte. E aí você vai escolher o que você quer fazer. Eu gosto muito tô aqui, avanço, eu vou entrar no raio de ação do meu adversário, joguei meu jab, pé para fora, pum. Então entrei, pum, para fazer o seu adversário se fechar e prestar atenção no seu golpe. E aí você domina a posição. Dominei a posição. Agora, eu geralmente não mando essa mão aqui para o rosto para depois meter o gancho. Porque o gancho ou o cruzado não é de potência, é só para direcionar. Então, eu coloco essa mão e depois puxo minimamente e coloco o gancho, ok? Então, a gente está aqui, encurtei a distância, 1, 2. Fiz ele caminhar para esse meu lado aqui e agora eu mando meu chute circular, geralmente médio, mas você pode mandar também na coxa. Eu gosto de terminar com perna, porque a gente precisa fazer um pouco de mão e um pouco de perna, e a perna ela até pontua muito mais visivelmente para os árbitros do que o trabalho de mão. Porque o trabalho de mão, você em muito volume, muitas vezes o árbitro não vê um golpe entrando limpo. A perna não é a mesma coisa, a perna entra limpa e aí você consegue mostrar para o árbitro que o seu golpe está entrando. Então, a sequência é bem simples, é isso daqui. Vou entrar no raio de ação do meu adversário, dou a pisada para o lado de fora, pum, coloco o meu gancho e depois finalizo com chute, ou na costela, ou na coxa. Essa sequência você pode trabalhar muita coisa. Você pode trabalhar 1, 2, 3, a sua mão, tá vendo? Esse gancho aqui já serviu para fazer ele caminhar pelo menos um pouco a cabeça. Só movimentar a cabeça, só o impacto do gancho faz ele parar a cabeça ou jogar a cabeça minimamente para o seu lado forte, que é o que você queria. Esses trabalhos mínimos é o que fazem a diferença. Ou aqui você colocou esse gancho, pode trabalhar o joelho. Aqui a sequência é infinita, você pode trabalhar o que quiser. O principal da sequência é esse gancho aí. Então você vai entrar no raio de ação do seu adversário, mandou o jab, 1, voltou, 2, 3. É uma sequência muito simples que dá para você colocar e ela trabalha em conjunto com tudo aquilo que eu falei, que é trabalho de movimentação, pé para fora. Isso daí são dicas importantíssimas para se lutar contra um atleta canhoto e espero que esse vídeo tenha agregado algum valor para vocês aí. Continuem treinando firme e forte, aproveitem e utilizem essas dicas aí nos treinos. Se você tem seu colega canhoto aí, já utilize e depois comenta aqui falando se deu certo ou não. Bons treinos para todo mundo, tamo junto e até a próxima.